Bom dia, tudo bem? Pois é, eu gosto muito do tema análise linguística e já fiz alguns programas sobre isso. E hoje eu queria refletir um pouquinho mais sobre o uso dos artigos e dos adjetivos no início das narrativas. Eu escolhi três histórias para a gente analisar. Uma é O Príncipe e o Sapo, do livro 52 Histórias, né? A Volta ao Mundo. E é muito interessante observar isso. O outro são as três perguntas do livro Histórias, né? Que eu ouvi contar. E a outra é A Cigarra e as Formigas, do Monteiro Lobato, do livro Fábulas, né? Quando eu começo a ler uma narrativa como essa, o título diz O Príncipe Sapo. Não é um príncipe, é O Príncipe Sapo. Aí começa o primeiro parágrafo, onde vai estar o cenário, onde vai estar o personagem, né? Nós já conversamos sobre esses elementos de narrativa em outros programas, você pode ir lá, pode ver. Tem um programa que só fala sobre os cenários e tal. E como é que o autor escreve? Ele diz assim: há muitos e muitos anos, um rei vivia com sua linda filha num castelo perto de um bosque. Vamos ver? Um rei num castelo, um bosque. Primeira vez que aparece um artigo aqui, como é que ele aparece? Aparece indefinido. Então, essa introdução da informação nova, ela sempre vai vir com o artigo indefinido. Então, o que nós percebemos? Um rei, num castelo, num bosque, né? Vamos ver a outra história, como é que começa? Também o título está com o artigo definido. As três perguntas. Não são um. E como é que o autor começa? Assim, havia certa vez um rei muito ambicioso, queria-se para si todas as honras. Contaram-lhe que nas suas terras havia um abade que tinha um grande número de amigos. Olhem só, de novo, um rei, um abade. Quando a gente vai aqui para a história, né, do Monteiro Lobato, que ele faz uma releitura da fábula da cigarra e a formiga, e o título dele é A Cigarra e as Formigas, e a que nós estamos lendo se chama A Formiga Boa. É A Formiga Boa o título. Como é que ele começa? Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Estão vendo? O que vai acontecendo? Na hora que começa a história, né, como eu disse antes, os artigos sempre vão ser indefinidos. No título, definido. E quando retoma, como é que fica? O que você acha? Fica definido, porque a informação já não é mais nova. Então, no caso do Monteiro Lobato, segundo, quando ele continua, ele diz assim, né? Mas o tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passaram o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, não é mais uma pobre cigarra. Ou no caso de cá, das três perguntas, quando aparece de novo o referente rei, diz: o rei ficou desapontado com a notícia. Mandou chamar o velho abade. Então não é mais, é o rei, o velho abade. Quando eu venho aqui pro Príncipe Sapo, né? O que vai acontecer? Né? Vai aparecer, né? A próxima vez que aparece também vai acontecer isto. Um outro aspecto bastante interessante nos inícios das narrativas, estão vendo aqui que eu estou trabalhando com fábula, com contos, né? É o uso da adjetivação. Assim, não quero falar adjetivo, estou falando da adjetivação, porque daí pode ser um adjetivo, mais de uma locução adjetiva, pode ser uma oração adjetiva. Então aqui que a gente começa a perceber o quê? Que não é essa questão gramatical de classificação, né? Mas é o uso. Qual é a função, né, dessa adjetivação aqui? Nesse caso, nós temos assim: um rei que vivia com sua linda filha num castelo perto de um bosque. Então, quando ele faz isso, né, a gente já consegue imaginar. Então, era assim: a filha era linda. Sua linda filha. O castelo ficava onde? Perto de um bosque, né? Então, a gente já começa a ter
uma noção. Imagine se a filha fosse feia, se a filha fosse manca, se a filha fosse rebelde, né? E se o bosque fosse extremamente fechado, o bosque fosse negro, né? Então, essas primeiras palavras que aparecem aqui são palavras que já vão dando pra gente uma ideia sobre a história. Quando eu pego de novo, né, esse material aqui, olha o que diz. Havia certa vez um rei muito ambicioso. Quero chamar a atenção disso. Ele não era ambicioso. Ele era como? Muito ambicioso. Então, o que a gente vê aqui? Uma valorização desse adjetivo. Não é ambiciosíssimo, né? Ele é muito ambicioso. E aí vem 2 pontinhos e explica isso. Diz, queria para si todas as honras. Então, não é uma ambição, né, de coisas, né? Mas desejos internos. Então, a gente já começa a fazer uma imagem. Aí, a partir daqui, a gente já começa a imaginar o rei e tudo mais. E, ou seja, e ele fala do abade. E esse abade é descrito como oração adjetiva. Um abade que tinha grande número de amigos. Olhem só. Então, a gente já teve assim, com uma palavra só, por exemplo, linda filha. A gente já teve muito ambicioso. E agora a gente tem que tinha um grande número de amigos, né? E aí vem, né? O rei ficou desapontado. Então a gente começa a ter uma ideia, né, de como é que é internamente esse personagem. Quando eu volto aqui, o próprio título, né? Não é comum isso. Em geral, o título ele trabalha com dois substantivos, né? Ou um substantivo só. No caso, tem aqui, ó, a cigarra e as formigas, depois ficou a formiga boa. As 3 perguntas e o príncipe sapo. Nesse caso aqui, no título, o Monteiro já dá uma característica da formiga, né? Então a gente já vai imaginar que essa história não vai terminar ruim, né? Aí ele diz assim, ó, houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Jovem cigarra. Não é uma cigarra jovem. Esse é outro programa, eu já falei sobre essa posição do adjetivo, né? Então, era uma jovem cigarra. E isso é muito importante, isso vai mostrar a inexperiência dela, né? Talvez isso explique, porque depois a formiga vai abrir a porta, vai recebê-la e tudo mais, né? E diz o seguinte, que ela cantava até ficar cansadinha. E aqui aparece, muito interessante, né? É que aparece o adjetivo no diminutivo. E nem sempre que eu uso diminutivos, né? Eu estou diminuindo, né? Muitas vezes a gente usa o adjetivo porque a gente quer, né, dar uma ênfase, ou a gente tem um efeito emotivo para aquilo ali, um outro tipo de valoração, tá certo? Então, hoje a gente viu que há aspectos linguísticos, há recursos linguísticos que são próprios para começar uma narrativa. Aqui nós analisamos fábula e 2 contos, né? Um conto bem tradicional e um conto da oralidade. E nós percebemos que essa forma de dar o título nos contos, essa forma de começar, né? Ela se apropria muito dos conhecimentos sobre os artigos. E há uma função na escrita para o artigo definido, que está no título, ou está depois, no segundo momento que aparece, né, quando o elemento não é mais novo, quando ele se repete, e que o artigo indefinido ele tem a função de introduzir, né, o personagem, o local, né? Então a primeira vez que aparece é aquilo que a gente chama de informação nova. E que nesses textos, logo no início, não há muitos adjetivos, né? Quando eu falo da adjetivação, mas há elementos que são suficientes para eu poder caracterizar o personagem e o cenário. Vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha sido bem bacana esse nosso encontro.